Sejam bem-vindos à nossa aula que contempla modelagens em rede. Iniciando a aula, aqui nós temos o diagrama básico de uma rede, composto por arcos e vértices, ok? Lembrando que em modelagem de redes e grafos há um vasto glossário. Apenas por observação, o que é um arco? Um arco é uma ligação orientada entre dois vértices, ou seja, supondo que esse vértice seja vértice 1 aqui e vértice 2, o vértice 1 estaria ligando ao vértice 2. Nesse caso, como não há nenhuma seta, chamamos isso de aresta, tá ok? Avançando, nós temos aqui o primeiro exercício. Aqui nós temos um problema bem simples de transporte, onde nós temos 3 origens, Rio, São Paulo e BH, e 3 destinos, Recife, Salvador e Manaus. Uma observação importante quando você trabalha com modelos de rede é o seguinte: o modelo deve estar equilibrado, a oferta total deve ser igual à demanda total. Nesse caso, nós temos uma demanda de 6.000 e uma oferta de 6.500, ou seja, o modelo não está equilibrado. Entretanto, nesse caso, nós podemos adotar a regra do fluxo equilibrado. Da oferta é maior que a demanda, então modelamos que a entrada menos a saída tem que ser maior ou igual a oferta ou demanda do não. Tá certo? E aqui nós temos o esquema em forma de rede desse problema. Lembrando que RJ, BH e São Paulo são as origens. Salvador, Recife e Manaus são os destinos. Ok? E esses números que estão nos arcos são os respectivos custos unitários. E os valores que estão dentro dos vértices ou nós são as capacidades ou ofertas e as demandas, tá ok? Abrindo aqui o Ganso, vamos modelar esse problema em Ganso. Então, o primeiro passo ao modelar em Ganso, conforme comentado nas aulas anteriores, é justamente definir os sets, que são conjuntos ou objetos. Lembrando que esses conjuntos devem ser obrigatoriamente seguidos inicialmente por letras. Vamos chamar de as origens e J destinos. Sendo as origens RJ, Rio de Janeiro, São Paulo e BH. E os destinos são Recife, Salvador e Manaus, tá ok? Agora, vamos escrever os parâmetros. Primeiro parâmetro aqui é uma tabela, ou seja, uma table de custo, ou seja, esta está associada ao envio da fábrica I para o destino J. É o custo unitário de transporte, ou seja, para enviar uma unidade de RJ para Recife, o custo é de 25, tá ok? Seguido por um outro parâmetro de capacidade. Quanto que a empresa dispõe hoje em cada origem? RJ tem uma capacidade de 2.000, São Paulo 3.000 unidades e BH 1.500. E as demandas? Cada um dos três destinos tem uma demanda de 2.000 unidades. Agora vamos descrever as variáveis de decisão, variables. Lembrando que Z é sempre vamos padronizar a letra Z para a função objetivo, ok? Seguido por essa variável chamada envio, que vai nos mostrar quanto deverá ser enviado da origem I para o destino J, ok? Logicamente, devemos informar que essa variável aqui deve ser positiva. Lembrando que esse comando aqui, ó, positivo variable, corresponde à restrição de não negatividade. Agora, para as equações, nós temos 3 equações. A primeira é cálculo do custo mínimo, ou seja, a função objetivo. A segunda calcula a demanda mínima. E, por fim, o cálculo da capacidade máxima da fábrica I. Então, como foi modelada a função objetivo? A variável envio IJ vezes o custo IJ. Esse custo IJ veio daqui, ó, a matriz custo, que corresponde ao custo unitário de transporte de cada origem para cada destino.
Depois nós temos aqui o cálculo de capacidade. O total enviado não pode ultrapassar o total disponível. Como adotamos a regra do fluxo equilibrado, nós temos aqui que também a outra regra, que devemos atender completamente a demanda de cada destino J, tá ok? Lembrando que model, solver, display são os comandos finais da linguagem GANS. Aqui nós temos model rede 1 barra alta, já é buscar todas essas equações aqui acima. Solver rede 1 usando programação linear, onde a função de minimização. Display é para que possamos visualizar o primal e o dual. Lembrando que ponto L é o primal e ponto M é o dual. Agora podemos rodar o modelo, clicando aqui. Okay? O modelo foi rodado tranquilamente, mostrando que uma solução ótima foi encontrada. Vamos para as equações aqui. Nas aulas anteriores foi mostrado como visualizar a modelagem de cada equação. Aqui nós temos como foi modelada a função objetivo, seguido pelas restrições de capacidade e pelas restrições de demanda, ok? Indo para o display aqui. Só um segundo. Aqui nós temos o quanto que será enviado de cada origem para cada destino. Do destino da origem RJ será enviado 1.500 unidades para Recife e 500 unidades para Salvador. De São Paulo será enviado 500 unidades para Recife e 200 para Manaus. E de BH será enviado 1.500 unidades para Salvador. Aqui nós temos o dual, o primal. Como a função objetivo é uma função de minimização, a contribuição interna para a função objetivo também será negativa. Ou seja, aumentará o custo. Nesse caso, seguinte, se a empresa fosse obrigada a enviar uma unidade de RJ para Manaus, o custo aumentaria em 10 unidades monetárias, tá ok? E para finalizar, como São Paulo tinha uma capacidade de 3.000, significa que sobrará em São Paulo 500 unidades em estoque. Bom, dessa forma encerramos a primeira aula sobre redes.